Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui comigo e ao longo dessa semana, nós temos aí uma proposta muito legal dessa experiência Atos, de você ter uma experiência com essa escola cristã de maturidade. Eu tenho certeza que vai fazer diferença na construção e na edificação da tua vida. Eu quero ao longo dessa semana compartilhar com vocês alguns fundamentos dessa obra da cruz do Calvário, onde Jesus libertou a mim, a você definitivamente. Então você vai ter compreensão a respeito dessa base da qual nós ficamos de pé para nós continuarmos essa jornada com Jesus, legal? Então hoje, olha só, nós vamos falar sobre um assunto, e obviamente não vai dar para eu compartilhar tudo sobre isso, mas eu vou colocar aqui, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer, uma água na tua boca, para você, ao longo dessa jornada, ir se animando de tantas coisas maravilhosas, e essa aqui é uma coisa maravilhosa de nós conversarmos, essa ligação, a relação que existe da nossa fé em Jesus, justamente com o amor de Deus pela nossa vida, É fundamental a gente entender. Esse assunto ele é muito amplo, existem muitas áreas para nós conversarmos sobre fé, e fundamentarmos esses pontos sobre fé em Deus, fé na sua palavra, que ao longo da Escola Atos você vai aprender, mas eu quero deixar aí para você esse recado do meu coração sobre esse assunto aí, legal? Então nós vamos lá, eu quero ler alguns textos e a gente vai mandar ver, vai prestando atenção aí, ó. 1 João, capítulo 4, no verso número 8, está escrito que aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus, ele é amor. Fantástico, né? E amor, gente, não é simplesmente um sentimento. Amor é uma manifestação. A manifestação foi tão alta de Deus na nossa vida, que, por exemplo, Romanos capítulo 5, no verso 8, prova esse amor dele. Olha como está escrito, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos o quê? Pecadores, afastados dele. Então é isso aí, eu quero que você entenda muito bem que amor é uma manifestação doadora, da manifestação de Deus para comigo e contigo. Ok? Olha só que verso também maravilhoso. 1 João 5,4 declara: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não é bacana? Todo que é nascido de Deus, a nova criatura, que depois, posteriormente, nós vamos falar só sobre isso aí. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Ela é vitoriosa. O exercício da tua fé e da minha fé, da nossa fé em Deus, o verdadeiro exercício dessa fé é vitorioso, gente. Então, eu quero fazer uma pergunta, que ela é importante, tem a ver com o título que nós estamos conversando hoje. Qual é a relação entre o amor de Deus, pastor, e a nossa fé? Qual é a relação? Eu quero dizer para você que se a gente não entender o quanto Deus nos ama, é difícil nós acreditarmos que Ele quer nos abençoar com as suas promessas. Ok? Por quê que eu estou conversando isso contigo? Porque isso tem a ver com o caráter dele, em relação à minha vida e à sua. Eu quero te falar que quando ele foi para a cruz do Calvário, aquilo foi a prova que ele me ama, então ele é apaixonado por mim e por você, e ele quer continuamente se manifestar na nossa vida. Então veja, deixa eu te falar algo sobre crença que é importante, talvez você ainda não tenha ouvido sobre esse aspecto, mas acreditar está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. Então, quanto mais você tem uma revelação do quanto Deus te ama, isso é no teu coração, não estou falando sobre uma informação na nossa mente. Ah, pastor, mas eu sei que Deus me ama. Pois é, esse saber aí é onde está. É apenas um conhecimento porque eu li um versículo, preste atenção no que eu estou te falando, ou porque alguém me falou a respeito. Mas eu quero te dizer, se você tem uma revelação pessoal de uma experiência com Jesus, com Deus, no teu coração, eu vou te falar, vai fazer toda a diferença na tua crença. Ok? Então, a nossa crença, ela se fortalece cada vez mais à medida que a gente tem compreensão no nosso coração e revelação do quanto Ele me ama.
Você vai entender muitas coisas que eu quero conversar contigo. Ok? Então veja, o amor de Deus, gente, você sabe disso, ele é incondicional. O amor dele é incondicional. Em outras palavras, eu quero te dizer, Deus nos ama porque ele é como ele é. Ok? Como é que ele é? Ele me ama, e amar, como falei para você, não é uma questão de sentimento, é uma manifestação contínua. O amor de Deus se traduz nisso aqui, preste bem atenção. O amor de Deus se traduz exatamente nisso, numa manifestação contínua com a minha vida. Então, olha a ligação legal do amor e compreender o caráter de Deus é muito importante. Veja, o caráter de Deus, que é a sua manifestação, ele é amor, é a sua manifestação prática na nossa vida. Jamais duvide que Deus te ama. E eu vou logo mandar essa para você. E você que está prestando atenção no que eu estou te falando aqui, ó, ouça isso. O amor de Deus é tão real que ele foi para a cruz no Calvário no meu lugar e no seu lugar. Às vezes eu costumo falar isso para o pessoal e explicar isso. Olha só, nunca duvide do amor de Deus, porque está escrito. Agora, se de repente eu estou querendo buscar um sentimento, pastor, mas eu não sinto isso, eu quero sentir o amor de Deus no meu coração, não é o lado certo de nós abordarmos. Por quê? Porque a palavra diz que Deus nos ama. Tá certo? Se ele me ama, então é uma questão de crença, mas você precisa dessa revelação, da ação do Espírito Santo no teu coração, para compreender o baita do amor que Deus tem por mim e por você. O propósito que ele tem, o plano que ele tem para mim e para a tua vida, é fundamental, gente, na nossa relação de fé para com ele. Você já reparou que quando você confia numa pessoa, porque você conhece aquela pessoa, você relaxa, né? Você descansa. Não, eu sei quem é fulano de tal, de repente é o teu pai ou a tua mãe, você tem um baita de um pai legal, uma mãe também e tal, então você confia, você tem algo ali que é uma segurança. E eu quero te dizer, gente, que você não vai encontrar essa segurança, como voltando a repetir, na sua mente, você vai encontrar essa segurança no teu coração, pedindo ao Espírito Santo que te revele, através da palavra, essa verdade, Deus te ama, portanto então Ele quer se manifestar de maneira contínua. Guarda isso no teu coração, a frase é boa, o caráter de Deus é a sua manifestação prática para com a nossa vida, é o caráter dele. Ele não pode deixar de ser aquilo que ele é, isso é importante. Então, não tem como ele ser aquilo que ele não é. E aí eu coloquei aí, ó, veja bem, é a sua natureza. Se você está começando a pegar no teu coração, você vai entender que Deus é isso mesmo, ele é imutável em termos de manifestação. Ele não é um Deus que se manifesta de temporadas na nossa vida, porque ele não pode ser diferente daquilo que ele é. Olha, só de eu estar falando isso para você, meu coração já começa a ficar aqui todo pequenininho, assim, doido para dar um beijo nele, né? Porque todo dia, gente, isso é 24/7. Ok? Deus está sentado num trono, mas ele está de contínuo se manifestando à humanidade. Há 2000 anos, quando ele fez aquela obra na cruz do Calvário em substituição, porque provando o amor dele por mim e por você, gente, essas portas estão abertas para a gente entender que ele se manifesta de maneira contínua. Está dando para pegar só um pouquinho? Que assunto maravilhoso. Por isso que eu escolhi esse ponto da fundamentação da fé para você entender. Quanto mais você tem revelação no teu coração do quanto Deus te ama, não estou falando sentimento. Vou olhar aqui para você, olhar mais perto de mim, olha, não estou falando sobre sentimento. Eu estou falando sobre revelação no teu coração do quanto Deus te ama, a tua fé ela é estabelecida, a tua certeza chega. Você está fundamentado numa segurança dentro do teu coração. E isso é fundamental para a gente caminhar e andar com Deus sobre a face da terra. Ok? Então veja que coisa interessante. Não há nada aqui, não tem, deixa eu só comentar isso, que eu já ia passando para frente, que eu fico tão empolgado, mas deixa eu te falar, ó, o amor de Deus, é só um detalhe para eu te falar, agora entenda aquilo que eu quero te dizer. O amor de Deus não depende em nada da minha relação para com Ele, porque não é o meu comportamento para com Deus que fará a mudança do amor de Deus.
Você entende? Deus, ele não depende de mim para me amar mais ou menos. Guardou isso aí? Vou repetir. Deus não depende de mim, do que eu faço ou deixo de fazer, para ele me amar mais ou menos. E é a mesma coisa em relação à tua vida. Porque ele não tem a gente tem essa imagem de amor ou de sentimento muito humano. Mas Deus não é assim. Então, veja bem, vou dar um exemplo. Eu posso ser uma pessoa ridícula, fazendo uma opção de bobagem, e uma pessoa comparada, né, na humanidade, que faço menos bobagem, mas o amor dele para com a minha vida ou para com a outra pessoa é o mesmo, é imutável. Ele nos ama, ele quer se manifestar de maneira contínua. Você está entendendo, gente? E aqui, obviamente, não estou dando margem para a gente, então quer saber, se Deus me ama, então eu vou viver do jeito que eu quero. Não, não é isso. Eu só quero te falar do lado dele. O lado dele para com o ser humano continua sendo o mesmo. É por isso que o caráter dele é longanimidade, paciência. E Deus tem sido paciente, é só ler na palavra, você vai ver muito sendo falado sobre isso, como Deus é paciente para com o ser humano. Como ele tem dado oportunidade ao ser humano. Não é verdade isso que eu estou dizendo? Então você tem que olhar nesse momento que eu estou conversando sobre essa base da nossa fé, do quanto Deus é imutável no seu caráter, que é amor, né? E a sua manifestação contínua para comigo e contigo. Nunca deixe essa imagem, que é a imagem verdadeira da palavra, interferir na tua vida. A gente vai conversar um pouquinho mais. Legal? Então, veja, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que impedirá Deus de me amar. Você tinha que dar um uhul, porque é isso mesmo. Você está lendo aí comigo, eu coloquei essas frases aí para você ir acompanhando. Não há nada, essa é uma frase muito legal, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que impedirá Deus de me amar, cada ser humano sobre a face da terra. Em Gálatas capítulo 5, no verso 6, está declarando lá que a fé atua ou opera pelo amor. Em outras palavras, veja bem o que eu quero te dizer, a fé, ela nasce espontaneamente. Ela nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado no nosso coração. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero te dizer que você não precisa lutar para ter fé. Você não está precisando se esforçar para gerar fé. Porque quanto mais você medita e pensa no quanto Deus te ama, isso entra no teu coração de maneira fácil. Você tem certeza a respeito dele. Você tem confiança. Esse é um outro ponto da fé, né? Porque a Bíblia declara que fé é a certeza. Então, quanto mais você tem a revelação que Deus te ama, eu quero te dizer que você tem certeza e confiança e descanso. Muito bom. Está vendo? Então você não... meu Deus, pastor, eu preciso, eu estou tentando. Fé, gente, não é uma tentativa. Fé no nosso coração nasce espontaneamente quando eu tenho a revelação do quanto Deus me ama. Da obra que Ele fez na cruz do Calvário, a paixão por mim e por você, ao ponto de vir e me substituir naquela cruz, sendo condenação no meu lugar. Está dando para pegar isso? Romanos capítulo 10, por exemplo, no verso 16, o apóstolo Paulo diz, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, e agora ele cita o capítulo 53 e o verso 1, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E aí no verso 17 está escrito assim, consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Não está escrito que a fé vem pelo esforço ou pela luta, mas a fé vem pelo ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, que é a mensagem redentora da obra da cruz. Há algo, gente, de fé ligada ao teu coração que é fantástico. Quantas pessoas já ouviram a mensagem da cruz, da obra redentora de Jesus, e nunca tiveram uma revelação da profundidade do amor de Deus para com aquela vida? É justamente isso. Tudo com Deus é coração. Se o teu coração se abre, o Espírito Santo, ele se revela a você nessa mensagem maravilhosa. Teu coração vai começar a arder
e o teu coração vai ter o entendimento do quanto Deus te ama. Aí está, gente, a fonte da nossa fé. A fonte da nossa fé. Legal? Então veja, a mensagem da obra redentora de Jesus na cruz nada mais é do que a mensagem do amor de Deus aos homens. É isso aí. Essa é a mensagem. Como nós lemos lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, Deus prova o amor dele para conosco, porque Jesus foi naquela cruz no nosso lugar. Ele nos criou, gente, com a finalidade de nos amar. Pá, segura essa aí, vai. Dorme com essa hoje. E pensa nisso que eu acabei de te falar. Deus nos criou com a finalidade de se manifestar. O caráter dele é amor. O caráter de Deus, gente, é construção, é edificação, é bênção. Tudo isso está ligado a quem Ele é. Ele é a fonte de toda essa beleza, de toda essa paz, descanso. Então a gente começa a entender Deus pela sua própria palavra, que Ele mesmo se revela a mim e a você. Então a nossa parte é crer, abrir o nosso coração e deixa o Espírito Santo fazer o resto. E aí você vai ver que você não está mais lutando para gerar fé. Você não está mais tentando. A fé ela vai brotar espontaneamente no momento então que você tem a revelação no teu coração do quanto Deus te ama. Por outro lado, digo para você, não crer, na verdade, é duvidar do amor de Deus por nós. E a gente nem percebe que a gente pode estar fazendo isso de maneira inconsciente. Porque essa é uma obra, quero te dizer, do inferno. Gerar dúvida em mim e você quanto ao amor de Deus por nós. Quanto à assistência, ao cuidado, à proteção, em relação a tudo que envolve a nossa vida. Então a gente vive nessa atmosfera desse mundo, de tantas coisas doidas, confusas, que geram medo, que geram insegurança. Aí vem o inferno sempre na proposta de falar algo para a gente ficar na dúvida. Será que Deus me ama? Será que Ele deseja me abençoar? Será que Ele quer me curar? Será? A gente fica no será? E é incrível, né? Mas fé é certeza. Legal. E a gente serve a um Deus de certeza. Porque Ele está sentado num trono, Ele é criador de todas as coisas. Então, olha a importância de eu e você, nós meditarmos e pensarmos um pouquinho sobre a verdade, para deixar que ela entre no nosso coração e se estabeleça, gerando isso. Ela mesmo gera, a palavra e a verdade, com a ação do Espírito Santo, gera certeza. Aí toda dúvida vai sendo dissipada. Então, o entendimento ou a revelação sobre o amor de Deus, voltando a repetir, é vital para a nossa fé. Por isso que eu estou hoje começando essa jornada ao longo dessa semana falando justamente sobre a relação do amor de Deus e a nossa fé, porque é total. Se eu entendo no meu coração, não é na cabeça, hein? Não é algo da cabeça, uma informação, mas se eu entendo e se eu recebo revelação no meu coração sobre o amor de Deus, a minha fé brota espontaneamente, a certeza está lá, a segurança de que Ele tem um propósito, Ele tem um plano, Ele cuida da minha vida. Esse é um dos fundamentos, queridos, é um dos fundamentos que eu diria assim, principais da nossa jornada cristã, é entender essa relação. E obviamente tem outros pontos, né, que a Escola Atos, ela ensina, né, e você irá aprender. Então, quando nós temos uma crença, escuta aí, agora é um perigo isso aqui, ó. Quando nós temos uma crença formada errada a respeito de quem Deus é e de como Ele age, do seu propósito, ou seja, a gente vai durante muitos anos aprendendo muitas coisas sobre Deus que às vezes não estão em linha com a própria verdade da sua palavra. O que acontece? Isso acaba interferindo na segurança e na certeza sobre o amor de Deus por nós. Ok? Então tem algumas coisas que a gente aprende que às vezes a gente não aprende corretamente porque não está em linha com a palavra, mas alguém disse. Porque eu desconheço e alguém diz que sabe,
ou a gente acredita em alguém que está mais, vamos dizer assim, mais tempo na igreja, né? Ou então, de repente, diretamente uma pessoa que a gente considera. Temos que tomar cuidado, porque há muitas imagens e há muitas, vamos dizer assim, ideias erradas a respeito dessa obra, da fundamentação nossa, que pode causar algum problema no nosso coração. Vou te dar só um exemplo. Em Gálatas capítulo 2, verso 14, quando o apóstolo Paulo se reúne com o pessoal da igreja, ele aqui repreende o apóstolo Pedro, porque ele percebeu algo bem interessante, que ele diz assim: eu vi que vocês não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Quer dizer que então, pastor, o Evangelho pode ser anunciado de acordo com uma opinião, de acordo com aquilo que o homem acha, pensa, de acordo com uma tradição ou uma doutrina da igreja, mas não é uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina aqui da igreja. Às vezes o pessoal me pergunta: pastor Hélio, qual é a doutrina da sua igreja? Então, legal, eu respondo: é a Bíblia, ok? Então, assim, essa interferência humana ela é perigosa. Por quê? Porque ela pode colocar conceitos, preste atenção, ela pode colocar conceitos no meu coração que não são plenamente verdadeiros. E isso acaba intoxicando a verdade. E eu recebo algo que não é verdadeiro. E isso pode registrar dentro de mim e interferir na minha verdadeira fé. Interferir até mesmo em eu ficar cheio de dúvidas a respeito do caráter de Deus, do seu comportamento. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então veja, portanto, se eu comprometo a minha fé pensando errado a respeito de Deus e da sua obra, como é que eu verei a manifestação dele na minha vida? Boa pergunta. Eu vou comprometendo, por quê? Porque eu vou pensando errado a respeito de Deus, e aí como é que eu vejo a sua manifestação? É muito importante a gente pensar corretamente a respeito de Deus. Eu quero te falar que Deus se revela para mim e para você na palavra. Daí a importância da gente ficar na palavra. Você lembra que em Marcos capítulo 7, Mateus 15, veja só, Jesus ele chega e diz assim: olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. E vocês ensinam doutrinas que são meramente doutrinas humanas. Então a tradição de vocês está à frente da minha verdade. É isso que ele diz, eu só estou trocando aqui em palavras. Vocês negligenciam a verdade para ficar com a tradição dos homens. Então isso, gente, causa muita interferência de fé no nosso coração, para gerar uma fé genuína, né? Uma fé de segurança, uma fé comprometida com a verdade. Isso aí é muita interferência. E isso acontece sempre. Eu quero te falar isso, ó, a verdadeira fé está tão somente ligada à verdade do Evangelho. Ah, mas eu tenho uma opinião aí, pastor, eu quero dizer algo e tal. Olha só, não vale a opinião do homem, vale o que está escrito e o que Deus fez. Eu sempre ensino isso para o pessoal, eu falo aqui no nosso ministério, a gente sempre fala assim: olha, o que está valendo é o que Deus diz, não o que o homem acha, o que ele pensa, o que ele quer interpretar. Ah, eu penso que é assim. Então isso é um treinamento muito legal, porque a Escola Atos te ajuda a você a pensar pela palavra. Não é uma comparação, eu vou comparar aqui o que eu acho com o que Deus tem a dizer e de repente eu acho que o que eu penso é melhor do que Deus tem a dizer. Na prática acaba acontecendo isso. É o homem cheio de axiologias e de pensamentos a respeito de Deus que não estão coerentes com a verdade, não estão em linha com a verdade. Então o que a gente faz? Descarta. Então a gente aprende, eu aprendi há muitos anos atrás na minha jornada, a descartar, gente, aquilo que não é verdadeiro. O simples fato de eu e você pensarmos a respeito de Deus algo, não significa que seja verdadeiro. Mas pastor, eu estou pensando algo, mas eu já sei. A gente está pensando algo a respeito de Deus porque é uma conclusão de uma situação que eu estou passando, mas é uma conclusão natural. Eu estou passando uma experiência que de repente não é muito agradável, e aí de repente por causa daquela experiência eu penso sobre Deus algo. Né? Você já reparou como isso acontece? Você está passando, por exemplo, um momento difícil,
Vamos supor que você esteja bem difícil. Então você é um cristão verdadeiro, está ali e tal, e você está passando por dias difíceis, parece que não tem resposta, o tempo continua crescendo e nada mudou e tal, e aí o inferno começa a trabalhar com aquela pequena dúvida que de repente vai aumentando no teu coração e no meu. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. É uma conclusão humana, mas não é verdadeira. Porque não há manifestação dele ainda, ou porque a situação não mudou, significa que Deus parou de se manifestar na minha vida? Pastor, legal você ter falado isso, eu gostei, hein? Porque eu estou aqui num momento perigoso mesmo, difícil, o senhor acabou de falar isso aí, minha cabeça está cheia de dúvida. Pois é, obra do inferno. Para quebrar eu e você, o quê? Ele promove um raciocínio meramente humano. Ele promove um raciocínio humano sobre Deus, que não é verdadeiro. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? E aí a gente acaba acreditando na nossa maneira de pensar. É um perigo muito grande. Legal? Então veja, Romanos capítulo 1, verso 16, está escrito lá assim, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus, gente. Mas eu tenho que crer aonde? Na verdade. É em cima da verdade que eu estou estabelecido, no que está escrito, não no que eu estou pensando, no que eu estou achando. Então o poder de Deus se manifesta quando nós cremos no seu próprio caráter, em quem Ele é. Você está entendendo isso que eu estou te falando? Então veja, toda mensagem, por exemplo, vou te dar esse exemplo, toda mensagem que condena, que acusa, coloca a pessoa abaixo de zero, é isso que eu quero te falar. Aí eu estou ouvindo algo a respeito de Deus, mas está me colocando para baixo de zero. Você já entendeu essa expressão, né? É aquela mensagem que me traz peso, fardo, até medo. Eu quero te dizer explicitamente, não vem de Deus. Já viu inúmeras vezes escrito na palavra, não temas quando Deus se aproxima de um homem, seja na situação que for, porque você nunca vai à presença de Deus e sai de lá abalado, temeroso, com fardo, com peso. Jesus mesmo falou, vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. A palavra no original é descanso. Você está pegando isso que eu estou te falando? Então a gente tem que começar a discernir, gente, aquilo que a gente ouve de Deus. Não, pastor, mas eu estou ouvindo algo que o pastor falou. Gente, alguém lembra dos crentes de Bereia, que Paulo começou a falar lá na sinagoga, e eles foram conferir na palavra se é isso mesmo? Nós precisamos conferir Deus, o seu caráter na palavra. E se a gente começar a ouvir algo que está gerando temor, medo no nosso coração, fardo e peso, essa não é a aproximação de Deus para com o homem. Eu só estou colocando isso para você pensar. Mas é importante. Então veja, o que a gente ouve de Deus ou sobre Deus na igreja pode interferir ou arrasar ou levantar a nossa fé, ou por um lado levanta, ou por outro lado acaba. Então, peraí, pastor, então como é que é essa parada aí? Essa parada é como o homem acha que ele pensa. Escuta bem, a gente já viu muitas coisas na igreja falando a respeito de Deus que não são verdadeiras segundo o caráter dele. Eu sei que o caráter de Deus também é julgamento. E julgamento sempre é estabelecido com base na justiça dele. É por isso que ele é longânimo, espera esses anos, esses milênios, para que os homens se convertam e entreguem a ele. Mas um dia de um julgamento chegará. O dia que nós estamos vivendo é dia de salvação, gente, da graça, da manifestação de Deus, levantando o ser humano, esticando a mão para ele. Você pode estar certo, se você clama a Deus de coração, invoca o nome dele pedindo misericórdia e compaixão, ele não pode deixar de ser aquilo que ele é. Ele é misericórdia, ele é compaixão. Meu Deus, eu vou dar um aleluia, aleluia. Preste atenção nisso que eu acabei de te dizer. Porque é o caráter dele. Filho de Davi, tem compaixão de mim, aquele cego clamava. E aí os discípulos, Jesus, dispensa ele aí, porque ele vem clamando atrás da gente. Jesus não tem como ele deixar de responder aquilo que ele é, misericórdia e compaixão. Estou falando sobre caráter, estou falando sobre a manifestação do amor dele. É por isso que está ligado diretamente à nossa fé. Fé é certeza a respeito dele.
Então a consequência desse tipo de mensagem, de fardo, de peso sendo anunciada é que as pessoas elas vão acabar servindo a Deus por medo de ir para o inferno. Meu Deus, não é assim que funciona. Então eu quero te dizer, sem a confiança em nosso coração de que Deus nos ama e quer nos abençoar, não há espaço para a verdadeira fé ser gerada e operar plenamente. Simples assim, ó. Essa é a frase. Legal? Então, olha só. Eu estou chegando a esse ponto aqui para te dizer isso aqui, ó, da importância de você cuidar do teu coração. Cuida do teu coração, porque lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, fala sobre o coração, é de lá que flui as fontes da vida. Se eu guardo o meu coração com a verdade, eu estou reservando ele para não ser contaminado com a ação diabólica do ser humano, do inferno, perdão, o tempo todo ao nosso redor querendo contaminá-lo, né? Com aquilo que não é verdadeiro. Você tem que guardar a verdade. A verdade é o que eu vou te falar agora, ele te ama. Você não está largado, você não está aí para tentar chegar em algum lugar. Ele tem um propósito, ele tem um plano para você. Se nós caminharmos com ele, nós vamos ver toda essa segurança no nosso coração, com claridade. Então veja, novamente, o fundamento da fé é o entendimento, a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus por nós. Eu quero terminar dizendo isso, porque ao longo desse tempo que nós estamos aqui, só eu estou te dando esse gostinho maravilhoso aí sobre esse fundamento chamado fé em Deus, como é que isso funciona. Eu quero te falar que quanto mais você preservar o teu coração guardando e tendo essa revelação que Ele te ama, a tua fé sempre ela é espontânea, ela sempre surge, ela sempre vai gerar certeza, você tem segurança e confiança. Né? O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. Porque Paulo tinha uma baita revelação do amor de Deus pela vida dele, pela obra que ele fez na cruz do Calvário para transformá-lo naquilo que ele se tornou, o apóstolo Paulo. Você entende isso, gente? Esse aqui é o aspecto mais fundamental sobre fé e é a base de tudo na nossa vida. Então eu vou terminar só para te dizer, guarda o teu coração, para você não ser contaminado, né? E você não se perder numa imagem errada a respeito de Deus, porque Deus, Ele é aquilo que Ele disse que Ele é. Então, se está escrito que Ele nos ama, é porque Ele nos ama, e Ele se manifesta de maneira contínua para com a minha vida e a sua vida. Legal? Então, foi aí um período de tempo aí da gente poder conversar com vocês sobre esse primeiro assunto, a relação da nossa fé com o amor de Deus. Mas a gente vai continuar e amanhã a gente tem um outro tema para também te fundamentar nessa obra da cruz do Calvário. Então, é isso aí. Eu te espero. Amanhã a gente se vê. Um grande abraço.